instituição a gente via assim, um grande envolvimento com um compromisso social desses professores e isso fazia parte da vida das pessoas. E aí o que acontece? A gente vê se reproduzir dentro da instituição um compromisso político, um compromisso com o coletivo, que a gente via que era muito reflexo, né, da história da vida daquelas pessoas. Né? E como, ao chegar novos elementos, né, isso se tornava quase que contagioso, né, no bom sentido, assim, que há um coletivo e esses coletivos, eles constroem história, né, o coletivo constrói uma história. E que quando você agrega novos elementos, se eles têm identidade com a profissão, se eles buscam competência profissional, né, eles buscam referências em quem eles julgam bons profissionais. E qual é a referência? A história da vida. Né? Então, por isso que hoje a gente tem falado muito em narrar, né, a nossa história profissional, né, em escrever sobre a nossa prática profissional. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós trazemos uma história, né? Uma história. E a história da vida é a história também, né, da minha ação de trabalho. A minha ação de trabalho, ela faz parte da minha vida. E essas histórias narradas faz com que o professor que ouve, o outro que ouve, consiga encontrar elementos de identidade. Né? E isso é muito interessante quando a gente pensa em coletividade profissional. A gente já tem alguns e-mails aqui, o primeiro é da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Obrigada, Caterine, por essa participação. E ela faz uma referência ao texto, professor Fusari. Como mudar o paradigma tradicional que ainda impregna a realidade brasileira, já que a maioria dos professores brasileiros continua a ser tradicional. Quais os caminhos a seguir para mudar essa realidade? Olha, nós estamos vivendo, acho que nesse momento, uma transição paradigmática quando a gente pensa a questão da formação dos educadores, dos profissionais da educação de maneira geral. Nós estamos questionando, problematizando uma concepção de professor, de educador baseada na racionalidade técnica, na qual o educador é muito mais um executor de políticas, projetos e programas do que um sujeito. Esse movimento de fazer análise crítica de um paradigma e, digamos assim, trabalhar na direção de um outro, ele passa pela mediação da formação. Ele passa pela mediação da análise crítica desse paradigma anterior, das possibilidades do novo, né, do acesso ao conhecimento que está sendo produzido hoje pela academia de maneira geral sobre a formação dos educadores. E é interessante o que a Ana Lu colocou, quer dizer, um dos pontos importantes que a gente tem resgatado quando falamos em formação dos profissionais da educação, um primeiro ponto é a história de vida, é a origem social desse professor, porque é nessa socialização primária que a gente transcorre essa construção, desconstrução e reconstrução permanente da formação de professores. Então, acho que o caminhar para um novo paradigma passa por uma postura política, passa por uma vontade política de mudança e uma vontade individual, né? De definitivamente a gente caminhar numa direção da construção de uma escola pública de fato mais democrática, uma escola pública que articule qualidade e quantidade de ensino. Nalu falava nas histórias de vida e eu tenho aqui um e-mail que vai por essa direção, que é da Dalva de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ela disse o seguinte: formação contínua de professores. O que dizer, pensar de um professor prestes a se aposentar, não acreditar nas mudanças de aprendizagem dos alunos e o professor que acabou de assumir o cargo efetivo pensar da mesma forma. Como então prepará-lo para a sua formação contínua? O professor diz não acreditar mais em nada, Ana Lu. Quer dizer, ao mesmo tempo que você traz uma experiência positiva em que as pessoas são engajadas por uma formação política talvez mais atuante ali, de engajamento político, como você disse, aqui a gente tem uma posição contrária. Como é que a história de vida desse professor também não influencia na forma dele ver a profissão que ele exerce? Como é que você encara essa situação? Quer dizer, eu também, por outro lado, às vezes vejo pessoas que já têm tempo de se aposentar e que não se aposentam. A gente tem e não se aposentam por amor à profissão, porque gosta.
Agora, por outro lado, a gente também hoje tem pesquisas que apontam que no final da carreira, né, tem ocorrido um desestímulo, a pessoa às vezes já não vê muitas perspectivas, já chegou no ponto máximo. Então, assim, algumas pesquisas já apontam que um grande grupo de profissionais no final de carreira, eles se sentem desmotivados, né, e começam a ter um processo de distanciamento da sua ação. Mas a gente não pode generalizar esse tipo de coisa, né? E aí, voltando na história de vida, eu acho que muito de como você conclui né, a sua carreira, de como você se aproxima, né, de uma outra faixa etária, de um outro momento, tem muito a ver com como você lida com a sua própria vida, né, e com as suas próprias perspectivas individuais. Por isso é que a gente não pode desconsiderar, né, o ouvir a voz do professor, né? Quando se fala em coletivo, né, o que é compartilhar nesses espaços? Além de compartilhar, né, a ação da nossa prática, a nossa prática em sala de aula, a nossa ação na instituição de trabalho, a gente também tem que compartilhar, né, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de lidar com o espaço comunitário, com todas as outras dimensões, né, do ser. Pensando um pouquinho nisso, vamos então à pergunta da Ciseni Narciso. Ela diz que o boletim na página 14 traz a seguinte questão: quais as relações que podemos constatar quando problematizamos a organização contínua em serviço e o projeto político-pedagógico da escola? Gostaria que os especialistas comentassem essa questão. Professor Alexandre. Eu vejo que o projeto pedagógico, considerando até o que a Ana Lu e o Fusari já colocaram, não é? Ele traz a possibilidade de nós articularmos aí as memórias que esses profissionais trazem em relação à sua carreira, né? Em relação às suas experiências profissionais, em relação à sua vida. E essas memórias vão caracterizar e vão dar o tom da complexidade que tem marcado as nossas escolas. E na medida em que essas complexidades são muitas, as necessidades que existem na escola também são muitas, estes espaços formativos em cada instituição são, sem dúvida alguma, promissores para que nós possamos pensar em alternativas de, se não sanar, mas pelo menos avançar no sentido de diminuir as diferenças, no sentido de lapidar, de qualificar o nosso trabalho, né, de melhorar as nossas práticas, de refletirmos sobre as nossas histórias, sobre as nossas expectativas. E, por outro lado, não dissociar esse profissional, não é, da pessoa humana. E pensar nas outras dimensões da formação. A dimensão técnica, que precisa ser garantida aí do ponto de vista da apropriação dos saberes que ele vai desenvolver com os seus alunos. A dimensão cultural, que ele vai poder enriquecer através dos eventos, através das atividades, não é? Através das situações formativas que a própria equipe pode pensar coletivamente. E a própria dimensão estética, de como é que se dão as relações construídas no espaço da escola. Como que esses sujeitos se veem enquanto protagonistas do trabalho que é construído institucionalmente no cotidiano de trabalho. Então, eu sinto que, ainda que nós tenhamos, em algumas realidades, espaços de formação na escola em quantidade maior, não é? Porque existem redes que têm experiência de maior tempo e maior espaço de jornada para formação, e redes que têm menor tempo, não basta que nós criemos o tempo. É necessário que esse tempo tenha um sentido muito profundo, que ele tenha, não é? Ele tenha um vínculo com o que o professor está produzindo, com o que a equipe está pensando, com os desejos daquela comunidade, porque os espaços eles precisam ser fecundados aí de significado.